terapia genética, clonagem, nanotecnologia. Descobertas científicas que possibilitam hoje modificar toda forma de vida, plantas, sementes, animais, seres humanos. As consequências dessas intervenções podem significar grandes benefícios ou riscos ainda incalculáveis para a humanidade e a natureza como um todo. A vida biológica e a capacidade de recriá-la ou transformá-la estão no centro de uma disputa que envolve o interesse econômico de grandes corporações. Como fazer com que a ética norteie os caminhos e não apenas a lógica do mercado? Esse é o objeto de estudo da biopolítica, nosso tema em questão no programa de hoje. Nossa convidada é a Graciela Rodrigues, ela que é coordenadora do Instituto Equity. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Obrigada a você pelo convite, Fátima, e espero que tenhamos um bom debate sobre um tema tão polêmico, tão complicado. Então vamos começar explicando aí exatamente o que é a biopolítica. A biopolítica talvez seja um conceito para juntar o que é a relação entre a vida e a política, para dar uma definição bem ampla. Na verdade, esse conceito foi usado por Foucault, um filósofo, um estudioso francês, muito interessante do século passado, que trouxe um debate muito importante sobre o controle na nossa sociedade, na sociedade capitalista, e ele utilizou esse termo de biopolítica justamente para pensar a relação entre esse controle dos estados em relação à vida, a todo o vivo, ao bio, da vida humana, e a relação com esse controle dos estados modernos sobre a vida. Ele mencionava, dizia, era uma coisa muito interessante de pensar, que a vida, a sociedade não tem só a forma de controle na consciência ou no ideológico. O controle também se dá sobre o corpo e com o corpo das pessoas. Então ele tratava sobre essa biopolítica, era esta relação de controle sobre os corpos dos cidadãos. Na verdade parece que é uma coisa moderna, mas existe desde que as primeiras cidades foram organizadas, né? Ele é um conceito que foi usado por vários cientistas ou filósofos, e eles o usam de maneira diferente. Na verdade, sempre que o Estado tem uma política de controle sobre a população, ele está exercendo uma forma de biopolítica, ou também um conceito concomitante que é o biopoder, como se exerce o poder de controle sobre a vida, e isso passa necessariamente, segundo Foucault e alguns outros filósofos mais atuais, pelo controle do corpo das pessoas, dos cidadãos, do vivo. E, de alguma maneira, isso foi estendido ao conjunto dos seres vivos, porque também se pode falar numa biopolítica do controle do uso dos recursos da natureza e dos seres vivos. Uhum. Para dar um exemplo, assim, para as pessoas entenderem um pouquinho melhor, a questão do controle da natalidade, por exemplo, na China, a limitação para o número de filhos, né? É um exemplo disso, né? Bom, esse é um caso muito claro de um exemplo. Mas veja bem, isso também se deu já muitas vezes no Brasil, né? Não é só na China que fica muito evidente porque é um filho, mas as formas de controle veladas também são formas do exercício do biopoder, da prática do biopoder dos estados. No Brasil, por exemplo, toda uma política de restrição da natalidade foi promovida mais ou menos recentemente, da época da ditadura militar, e essa também era uma forma de biopolítica, né? Uma forma de facilitar, por exemplo, as ligaduras de trompas, ou criar toda uma cultura de favorecer, de criar a necessidade para que as mulheres procurassem. Então, essas formas veladas também, não sempre as explícitas dos estados, também podem ser consideradas
uma forma do exercício dessa biopolítica. Por que é tão importante a gente discutir esse tema agora, nesse momento da sociedade? É tão importante porque, bom, na verdade aí teríamos que ir para essa história, né? É muito importante agora porque a ciência e a tecnologia têm tido um desenvolvimento velocíssimo. Muito, nos últimos anos, nas últimas décadas, a velocidade com que a ciência e a tecnologia, ou algo que se chama a tecnociência, tem caminhado para trazer novidades ao campo político, à vida da cidadania, da sociedade, han sido extremamente importantes, profundas e rápidas. Então, muito mais velozes do que a capacidade da própria sociedade entender o que está acontecendo, claro, né? Então é isso que está acontecendo, que há muito pouca discussão sobre os rumos que essa tecnociência está levando e, na verdade, ela cada vez mais está ligada a uma perspectiva que são os próprios cientistas orientados pelo mercado e pelas possibilidades de aplicação dessa tecnociência, dos resultados dela, que estão determinando os caminhos da ciência. E isto é extremamente perigoso, é extremamente assustador, até diria, do ponto de vista do pensamento filosófico, do pensamento e até do pensamento sociológico, porque você não está tendo nenhuma forma de fazer uma ampliação para a sociedade do debate sobre os rumos que o mundo e a própria vida está tomando. E então, eu acho que por isso que se tornou mais importante, porque a opacidade desse debate é de tal tamanho que as pessoas não estamos nem sequer sabendo que ele está acontecendo em laboratórios ou em espaços empresariais, onde está se determinando e decidindo o futuro da humanidade. Então, a presença da sociedade civil, a presença do debate público nesses temas seria fundamental. E ele está muito retraído, ainda praticamente inexistente. Uhum. E nas últimas décadas, na verdade, no último século, até um pouquinho antes, o progresso e o avanço tecnológico têm sido vistos como assim uma benesse, sem que os efeitos colaterais, o que vocês chamam na cartilha de o lado obscuro, seja revelado, né? Sempre se trabalha muito com a ideia do bem, de criar o bem, de que aquelas terapias, daquelas formas novas de enfrentar ou de solucionar com técnica a problemática dos seres humanos tem a ver com o bem. E sempre vai se encontrar um exemplo, um caso, 5 casos que são para o bem da humanidade. Vai controlar as terapias genéticas, vão controlar doença do Alzheimer, ou vai controlar alguma possibilidade e não se pensa, ou não se discute, não se transparenta o que são, o que você está dizendo que nós chamamos na cartilha o lado obscuro, que são todos os temas que na ciência não aparecem como problemáticas a esse tal de progresso, o questionamento de qual é o sentido do progresso, né? Ou seja, para onde caminha essa ciência é uma discussão já antiga, mas que cada vez se faz mais fechada, em círculos cada vez mais fechados dentro do que é o campo científico, mas que por sua vez está muito determinado, como eu dizia, pelas empresas farmacêuticas, pelas empresas de biotecnologia, pelas empresas que estão controlando justamente a própria vida. Tem muitos elementos aí, tem alguns elementos históricos que precisamos revisitar, que são a própria história deste caminho que a ciência foi dando, né?
Como que essas grandes corporações se tornaram as detentoras, né? Exatamente. Como chegamos a esse ponto é porque em determinado momento, e muito na saída da Idade Média, a discussão sobre que teria que ser a lógica que primasse a questão que vai surgir como um elemento central no pensamento humano, vai ser a razão e o pensamento dualista. É um pensamento que vai colocar sempre em oposição duas questões. A razão como a grande verdade, emoção como uma questão menor, enfim, as dualidades, né? E entre essas dualidades, uma que é extremamente importante, várias são muito importantes, pensar nesse pensamento dualista é importante, mas tem uma que é particularmente, do meu ponto de vista, importante de pensar, que é na relação natureza-cultura. Esta dualidade que vai separar a natureza da cultura e vai criar um caminho ligado ao racional como forma superior, vai afastar ao ser humano, enfim, ao homem, o homem entendido como homem e mulher, como ser humano, que esse também é um problema dessa dualidade, depois podemos conversar sobre ele, mas esta dualidade natureza-cultura vai separar o ser humano da natureza e vai criar um distanciamento que vai lhe permitir ao ser humano colocar a natureza como objeto da sua análise, e não só da sua análise, sino também do seu controle, da dominação. Então, o domínio sobre a natureza é uma coisa mais ou menos recente na humanidade, porque se trata de não conviver como parte, não somos mais parte, né? Ou seja, continua se fazendo parte, porque a realidade do ser humano em seu lado animal, natureza, digamos, continua presente, mas isso é como negado e o homem se coloca por fora, por cima da natureza, como podendo transformá-la, como podendo dominar. E esta transformação que vai guiar o pensamento da humanidade, né, desde a saída da Idade Média, início da modernidade, ele vai determinar o tipo de ciência. A ciência vai ser muito influenciada por este caminho que a humanidade toma. E é nesse momento, esta possibilidade tem chegado a um extremo muito problemático, porque essa separação da natureza nos tem determinado, nos está permitindo chegar ao controle e à criação da própria natureza. Então, isto é o que a biopolítica, o biopoder, a questão da biotecnologia, como esse campo de ciência técnica que vai trabalhar sobre os processos vitais, vai determinando, é esta separação cada vez maior e cada vez mais autônoma da própria natureza e das suas possibilidades de evolução. Digamos, nós como seres humanos somos produtos da evolução, se falava até Darwin, né? Ou até mais ou menos recentemente. Isto está sendo mudado. Não é mais o produto da evolução, senão mais o produto da própria ciência que pode vir a criar essa vida. Você fez parte do grupo que criou uma cartilha sobre o que é biopolítica, né? Com a Fundação Heinrich Böll e o Ser Mulher, uma ONG, né? Isso. Qual foi a ideia? Como é que surgiu essa ideia de criar uma cartilha sobre biopolítica? Na verdade, a ideia surgiu porque a gente percebe quanto estes temas estão sendo relegados, há uma intencionalidade política em que não tenham visibilidade. Essa que é, na verdade, a nossa preocupação. Desde o Ser Mulher, que é uma entidade feminista,
Nós trabalhamos durante muito tempo os direitos das mulheres em relação ao próprio corpo e a sua autonomia. E a partir daí trabalhamos muito os direitos sexuais e reprodutivos enfim, toda essa discussão foi nos levando para conhecer cada vez mais a filosofia da ciência médica, que foi bastante determinante dos caminhos que a sexualidade humana levou e que cada vez mais está levando, né? Digamos, o tentar entender essa filosofia da ciência médica dos setores das grandes empresas farmacêuticas sobre a forma de controle da população e especificamente da sexualidade feminina, foi nos levando a estas discussões, foi nos levando a estas descobertas de que tinha todo um poder, o interesse do poder, bom, enfim, aí estamos falando de um sistema capitalista com um poder grande de classes sociais e onde cada vez mais esse poder vai se concentrando e vai se sendo capturado por grandes empresas com interesses entre as quais as empresas ligadas à vida, à reprodução da vida, tinham um papel central. A reprodução da vida humana e a reprodução da vida biológica, né? Então, tudo isso foi nos configurando um quadro da necessidade de dar, digamos assim, algum debate mais aprofundar um pouco conceitos como o que é biotecnologia, o que é, enfim, a biossegurança, o que é a biopirataria, o que é a bioética, que são vários conceitos que entram no campo da biopolítica. E tudo isso numa linguagem bem simples, né? Para que as pessoas realmente possam entender um assunto que muitas vezes só chega para elas numa linguagem mais científica, né? Mais difícil delas entenderem o que aquilo tem a ver com o dia a dia delas, né? Então, exatamente, a preocupação foi essa, foi tratar de criar São debates todos muito simples, mas que têm sido apropriados e utilizados pela ciência como para obscurecer justamente sua explicação, nós consideramos, porque aqui é um debate de poder político, aqui é um debate de interesses, aqui é um debate de interesses econômicos, interesses ideológicos, enfim, como eu digo, do próprio caminho que a ciência vai tomando, mas é o caminho que a vida vai tomando. Se você caminha para a artificialidade da vida, você está dando um rumo ao mundo que ele nunca tinha tido até o momento. Até o momento nós éramos resultado da evolução e desse intercâmbio, dessa relação ao azar da genética ou da recombinação da vida. E nesse momento nós estamos falando de um caminho que está sendo cada vez mais determinado, construído, criado de forma artificial, em laboratórios. Uhum. E essa cartilha está disponível gratuitamente na internet, né? A gente vai colocar o link, okay, né? E ela é destinada a quando vocês criaram, vocês pensaram principalmente em que tipo de público? É um debate que para nós é importante que chegue ao conjunto da sociedade. Não só brasileira, só do mundo inteiro, mas isso, enfim, escapa um pouco às nossas possibilidades, mas nós achamos que essa parceria com a Fundação Bell também teve a ver com isso, que é uma fundação que pode dar uma visibilidade, que eles têm um histórico de trabalho com os temas ambientais, com os temas ecológicos, e porque é ligado ao Partido Verde Alemão, então eles têm um público também muito ligado aos temas do cuidado e da relação com a natureza, de buscar uma maior harmonia dos seres humanos com a natureza, que é também parte da nossa discussão. Ok. E você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/FMPFase.
Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre biopolítica. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre biopolítica. Nossa convidada é a coordenadora do Instituto Equity, Graciela Rodrigues. Graciela, qual o impacto dessas biotecnologias na biodiversidade, na natureza? Bom, então, na natureza, nós temos que pensar ela, e esse conceito de biodiversidade é muito importante, inclusive as pessoas cada vez vão ouvir mais ele, até uma convenção internacional que está discutindo a biodiversidade, uma convenção mais ou menos parecida com a que há sobre o clima e a mudança climática, que também é outro tema interessante, importante para tocar, mas com relação à biodiversidade há também uma convenção, então isto vai aparecer um pouquinho mais nas informações. De vez em quando tem uma convenção, as pessoas escutam alguma notícia. Na verdade, a biodiversidade, primeiro para começar, a biodiversidade se trata justamente da variedade da vida, a variedade de flora, de fauna, de micro-organismos, enfim, de seres humanos em toda a sua variedade, né? Então, tem uma frase muito interessante na nossa cartilha sobre a biodiversidade que diz, afirmou um biólogo visionário, a biodiversidade carrega consigo a inteligência de 3 bilhões e meio de anos de evolução e de produção de diferentes formas de vida. Isto que é a biodiversidade. São bilhões de anos em que a natureza está sendo construída e reconstruída permanentemente, criando novas variedades e espécies, melhorando a qualidade da vida. Tem sido uma forma lenta de criar essa diversidade, né? Com toda uma adaptação ao ambiente, com toda uma quantidade de interações entre essa variedade de elementos. E isso é o que a biotecnologia vem a mudar. Em poucos anos, ela cria modificações profundas nesta evolução, como dizia antes, nesta evolução lenta da biodiversidade. Então, a biotecnologia tem entrado recentemente, assim como um trator, um trem-bala, modificando enormemente esta construção milenar da natureza, de sua diversidade, né? E aí a gente pode começar a dar uns exemplos aí, por exemplo, e aí surgem os transgênicos, por exemplo. Por exemplo, então, a biotecnologia, quer dizer, a biotecnologia, nesse caso, a engenharia genética, que são uma ciência bastante moderna, ela surge, na verdade, até em 1800, não é anterior a isso, 1822 é Mendel que cria as primeiras regras da genética, né? E ela vai trabalhar sobre essa possibilidade de modificação, e é nos últimos anos em que a engenharia genética realmente está criando um processo de identificação das mínimas moléculas da vida, que estão incluídas nos cromossomas, no DNA, por isso se fala tanto às vezes do DNA, que é assim, a mínima partezinha da intimidade de qualquer ser vivo, não só dos seres humanos, como de uma bactéria ou como de qualquer planta ou animal. Então, esta está agindo sobre esta micropartícula para modificar suas características, inclusive trocar, mudar, criar, recriar. Isto aí é uma coisa nova, mas que ao mesmo tempo tem como sempre dizia, pensada para o bem, tem algumas utilidades práticas, tem sido de utilidade prática, e ao mesmo tempo também de uma periculosidade muito assustadora em outros sentidos, né? E digo isso por quê? Porque, por exemplo,
a engenharia genética pode trocar um gene de um pedacinho de cromossoma de uma planta e colocar outro, que pode ser ou de outra planta, ou de uma planta semelhante, ou de uma planta diferente, ou até de um animal, ou de um ser humano, enfim. As possibilidades de brincar com esses pedacinhos é infinita. É infinita. Você pode botar, pode dizer qualquer, enfim, pode botar um gene de uma planta que que pode aguentar muito a seca, uma planta que tem uma grande adaptação, meio muito árido, e pode colocar numa outra planta que vai lhe dar uma maior resistência, vai criar um favorecimento à sua capacidade de se adaptar a um lugar mais seco. Então você pode começar a plantar uva no Nordeste brasileiro, que não tinha, que precisava muita mais água, como tem, ou mais frio, como tem no Sul, e você criou uma nova adaptação e vai. Mas também você poderia brincar de colocar um gene de um rato em uma planta para criar uma característica ou enfim. Então, esta possibilidade que se abre, o que resulta muito assustador se não tem o limite de um debate, né, que determine quais são as regras. Então, entre essas coisas que a biotecnologia tem feito os organismos geneticamente modificados, que são justamente isto que você está comentando hoje, a possibilidade de modificar geneticamente uma planta, uma semente. E isto tem acarretado enormes dificuldades, além de negócios espetaculares. Por exemplo, se você pensa no milho, o milho brasileiro já praticamente todo ele é transgênico. Muito pouco são os lugares onde você pode manter plantas sem contaminação da transgenia implantada na maior parte da semente. E essas sementes que já são modificadas, elas têm sido modificadas por grandes empresas. A mais importante é a Monsanto, que tem tem a propriedade desse gene, dessa modificação para adaptar o milho algumas características que fazem ele mais resistente à falta de água ou a outras plantas daninas, enfim. Então, ele cria essa possibilidade de você fortalecer uma planta com características desejadas, e isso é apropriado por alguém. Esse gene pode ser apropriado, pode ter um dono, uma patente, né? Uma propriedade. Isso é a patente, a propriedade desse invento, essa novidade que você criou. Você criou uma coisa nova. Você é o dono dessa coisa nova que foi criada. E isso significa ter a patente, e cada pessoa que use isso tem que pagar o uso dessa patente. É o que se chama royalty, e você pagar ao criador dessa invenção. Como essa invenção está na mão de uma empresa como a Monsanto, cada vez que você usa uma semente de milho modificado geneticamente, você está pagando parte dos royalties. E tem havido, ou seja, isso significou uma mudança também enorme para a agricultura. Estou dando um exemplo, mas isso pode ser passado para muitas outras. Algodão, enfim, a maior parte das plantas já estão sendo modificadas geneticamente. E o risco disso afetar a biodiversidade como um todo, né? Porque são plantas, na verdade, que não têm predadores naturais. Exatamente, mas você tem um inúmero tipo de problemas. Primeiro, que você tem criado plantas que são que se chamam híbridos, que são plantas, e isso é uma modificação que busca nessas empresas. Para quê? Para justamente quando você tem uma semente, você utiliza ela, planta ela, colhe o fruto, mas o fruto
Por exemplo, o milho, como eu estava dando exemplo, a mazorca de milho, o fruto do milho, você não pode voltar a replantar, porque essa semente é estéril. Essa semente tem uma característica que ela não pode se reproduzir. Então, a empresa vai cobrar de novo pela compra da semente ao agricultor. Torna o agricultor dependente do fornecedor da semente. Isso já é uma questão terrível, porque a agricultura que foi modificando essa semente, como eu digo, ao longo de bilhões de anos, e no caso da agricultura, em que o homem tenha tido uma atividade para modificar, buscando colher as plantas que têm melhor, usar para semente os melhores frutos, os melhores resultado dessa produção. Isso foi uma prática milenar, essa permanente, digamos, busca da melhoria, da melhora na produção. Era um ciclo natural, né? Claro. O que se plantava servia de semente para a próxima. E a pessoa o agricultor separava uma parte do que colhia para usar de semente no próximo ano. Bom, isto com o transgênico acaba. E ele fica dependente das empresas, da patente dessa empresa, dessa semente que só resta. E isso vai significar, do ponto de vista da biodiversidade, uma erosão desta possibilidade de ter, como nós temos no continente americano, por exemplo, latino-americano, sobretudo na área da América do Sul, uma variedade de milho enorme. O milho é proveniente desta região, da região andina, então o milho na América do Sul tem uma variedade enorme de cores, de tamanhos, de formatos, de resistências. Tem milho branco, tem milho amarelo, tem milho preto, vermelho, laranja. Enfim, a América Latina tem uma biodiversidade fabulosa sobre o milho, culturas ancestrais que usaram sempre o milho. Essa possibilidade vai cada vez mais se perdendo. A gente vai perdendo essas espécies selvagens, digamos assim, nessa variedade, o que se chama de erosão genética, né? Exatamente. Então, por exemplo, das questões da biotecnologia que tem modificado geneticamente. É uma perda de patrimônio de biodiversidade da humanidade, né? Já bem, não é só de patrimônio da humanidade. Você também tem ali quer dizer, a vida, na verdade, se desenvolve e a economia se desenvolve na base da biodiversidade. Tem se desenvolvido na base da biodiversidade, porque você tem, desde o que as pessoas comemos até a roupa, se é algodão, se é lã, se é isso, tudo vem da diversidade da vida, como dizia já Marx, explicando, né, ele dizia, bom, você tem dois elementos que vão permitir produzir riqueza, produzir produtos. Um é os recursos naturais. Então, a biodiversidade é o maior recurso natural. O Brasil, particularmente, é um dos países de maior biodiversidade do mundo. Então, imagina, se você perde nessa biodiversidade, você perde um dos pilares da produção, né? Você cada vez mais, as empresas controlarão mais os elementos que precisam, mas você perde numa riqueza da pluralidade de possibilidades, né? Ok. E se você perdeu um pedacinho do programa ou quer compartilhar o episódio com outra pessoa, passa lá no youtube.com/FMPfase. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre biopolítica. O Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre biopolítica. Nossa convidada é a coordenadora do Instituto Equity, Graciela Rodrigues. Graciela, vamos entrar então agora na área dos seres humanos, né?
E a gente falou lá no primeiro bloco da questão do DNA, né, da genética. Quem vai controlar a confidencialidade dessas informações? O problema é tão amplo e tão assustador, em certo sentido, e um dos temas mais que assustam mais, que complicam mais o tema, é justamente isto, né? Porque a genética, os cromossomas, são a identidade mais íntima dos seres humanos. E toda esta questão da biotecnologia está colocando de uma maneira muito exacerbada a questão da mercantilização da vida em sua ampla variedade e no caso dos seres humanos. Você tem, além dos temas da ciência e da determinação do caminho que a ciência está dando à própria vida dos seres humanos e a apropriação dessa vida por essa tecnociência e, sobretudo, pelas empresas, as corporações, enormes corporações que estão detrás desse interesse de controle, de apropriação e mercantilização da vida, como também você está agora cada vez mais também na mão das grandes empresas da comunicação digital. E esse é outro aspecto que tem sido muito pouco pensado. Uma das questões que vai determinar e que está determinando neste momento as gravíssimas disputas geopolíticas internacionais é o controle da biociência, digamos assim, e também do controle da comunicação digital, digamos, porque não se trata de comunicação digital, está se tratando de dados. E não se trata só de dados, porque as pessoas também estamos um pouco assustadas quando você faz uma consulta, quero viajar para Cancún, consulto na internet, porque só para saber mais ou menos o preço da passagem, algum dia quero fazer. No dia seguinte, já a internet te bombardeia com propagandas de viagem para Cancún, né? Você já sabe. Então, as pessoas já temos noção clara do que isso pode significar do ponto de vista do controle do mercado. Mas nós não temos noção do que pode significar do ponto de vista do controle dos dados íntimos dos seres humanos e a máxima privacidade, intimidade, que é o dado genético da pessoa, né? Porque a partir desses dados é possível saber a tendência para alguma doença, aptidões, né? Tudo isso, né? Isso significa... E também não são só os dados físicos de uma pessoa, são os macrodados que podem ser, digamos, que são dos estados, dos países, o que são das universidades, o que são... Enfim, então, é tão assustador que quando a gente só menciona isso, o telespectador vai leva um susto. Mas é isto que está na discussão. Isto que vai estar na discussão, inclusive, da próxima reunião ministerial da OMC. Digo isso porque eu estou acompanhando agora essa discussão, vai ter essa reunião agora em dezembro em Buenos Aires, e uma das debates vai ser justamente o que eles chamam de comércio digital, que de comércio não tem nada e que tem de discussão de privacidade de dados, micro e macro dados, e entre eles os dados genéticos, os dados, enfim, os dados todos dos seres humanos, que nós mesmos não sabemos até que grau de conhecimento se tem sobre esse dado individual. Né? Tentando trazer assim para o concreto, para as pessoas entenderem, por exemplo, esses dados sobre a tendência ou a possibilidade daquela pessoa ter determinadas doenças cair na mão de uma seguradora de saúde. Bom, isso é o mais rápido que está acontecendo já.
Nos Estados Unidos e na Itália, eu tenho sabido de casos de controle de empresas que não querem assegurar uma pessoa que tem tendência a desenvolver tendência genética que pode nunca ser desenvolvida, quanto pode ter uma probabilidade. Está se trabalhando muito em cima de qual é a probabilidade, em cima Porque tem fatores ambientais também que colaboram para isso. E tem, por sorte, também fatores emocionais e outros tipos de fatores afetivos que também, por sorte, não têm sido completamente desmontados nesta visão do racional, né? Essa é outra das consequências dessa dualidade entre esse mundo dual que foi criado na modernidade. Uma das questões foi a racionalidade versus a afetividade. Deixa eu só ler uma frasezinha que eu tinha separado para o debate, porque eu achei muito, muito interessante, porque justamente fala disso, né? Como a concepção da racionalidade para o conhecimento, essa concepção provocou no homem uma dupla ferida ao separá-lo de si mesmo e da natureza. De si mesmo, na medida que, pensando seu corpo conforme a metáfora da máquina, exclui das experiências de conhecimento a dimensão corporal e afetiva. E da natureza, porque colocando-se com relação a ela numa situação de exterioridade, lhe dirige um olhar de superioridade numa ótica comandada pelo intuito de dominar. Então, isto que está no fundo de tanta coisa que a gente tem, uma separação do racional, e isto é o que comanda a ciência, e tem deixado de lado uma quantidade de dimensões que estão surgindo na alternatividade da vida, como outras formas de conhecimento ancestral, conhecimento parapsicológico, conhecimento. As pessoas buscam, de toda forma, guiar o conhecimento por outros caminhos que não seja a estrita racionalidade, que na verdade cada vez está mais comandado pelo mercado e pelas empresas, e buscar outras formas, né? Mas essa separação também da natureza tem deixado ao ser humano com uma sensação com uma arrogância com relação à natureza que ele é capaz de dominar, que é isto que está por trás desta lógica de buscar a reprodução artificial da vida, né? Essa superioridade dos seres humanos que podemos, nos distanciar, inclusive, tem muitos filósofos que trabalham sobre a questão da separação, da transcendência, do que as religiões ou que todo o pensamento transcendente já deu à humanidade de relação, de uma forma de relacionamento para uma relação só da imanência. E também essa é outra dimensão do que está no debate, porque isso também tem se perdido completamente, portanto, uma discussão que também está contemplada aí de valores. Não é por acaso que nós estamos vendo uma sociedade completamente esgarçada, sem valores, porque os valores não estão sendo colocados desde essa pluridimensionalidade dos seres humanos, que também tem a racionalidade, mas tem as relações, o afeto, a amorosidade, a solidariedade, o cuidado, que é uma coisa da qual o feminismo estamos tentando falar muito, dessa questão do cuidado. E isso é toda uma coisa que desaparece da vida e você fica só naquela determinação da falta de valores que o mercado, porque não tem, é lucro que guia o mercado, então determina também na vida. Então, este macro aspecto é o que é tão determinante para nos espantar, nos assustar muito com esse rumo que está levando esta questão da biotecnologia, da reprodução, primeiro como caminhos que vão fazendo com que as pessoas vamos
nos fazendo a ideia, começando a aceitar, se buscam, como sempre, respostas para o bem. É um casal que não pode ter filhos, é uma mulher que queria muito ter e que não pode e agora pode ter sozinha. São relações sociais tão esgarçadas que as mulheres, os pais estão muito distantes desse momento da paternidade. Para o Brasil, por exemplo, estou assustada com esse dado, 47% das crianças em idade escolar, e nesse momento, segundo uma pesquisa que o IBGE tem esse dado, não convivem com o pai. Não convivem com o pai. Então, quantidade de mulheres que estão tendo filhos, que querem ter filhos sozinhas. Então, a ciência, pelo bem desse desejo das mulheres, está atendendo a este desejo de... Então, sempre é pelo bem que vai se caminhando, se vai organizando, se vai construindo um caminho que justifica todo este processo da artificialidade, né? Então, só que os outros usos não são colocados, e nem a ética, né, os riscos. Voltando à primeira frase que você mencionou, o lado oscuro do que não se fala, que também é parte. E é basicamente a mercantilização da vida, a mercantilização da mão de obra, a discussão. Então, podemos ir caminhando também, como você estava falando, desde um seguro de saúde que não vai aceitar uma pessoa que tem essa predisposição, que tenha um maior risco a contrair uma doença, até nesse momento, se vocês buscam na internet e colocam fábrica de bebês, vocês vão encontrar que na Índia tem uma fábrica, tem um lugar onde as mulheres estão internadas por vários meses, por até 3 gravidezes, 3 vezes podem ter um filho, mas estão ali fabricando um filho a partir da encomenda de um casal, de uma pessoa, de quem seja que está querendo e paga para que essa encomenda seja realizada nestas fábricas de bebês. E isto para ir caminhando, como eu digo, para nos fazermos a ideia de que isto é justificável pelo desejo, pelo bem, e por criar uma humanidade que possa ter características de maior inteligência, de maior boa aparência, enfim. Mas isso também pode levar a qualquer consequência que não se sabe. Consequência, porque isso é dito, né? Mas porque esses limites e essas consequências não são discutidos, né? E por quê? Porque não temos também o limite que antigamente se tinha o limite do sagrado, agora não tem o limite nem do sagrado da vida, digamos assim, para colocar um limite, porque não tem transcendência, só imanência, só o presente, só o atual. E então é uma sociedade que vai ficando com os valores do mercado, ou seja, com sem valores, com sem ética, com sem uma noção de que é o bem, que é o mal, que é por onde se caminha, por onde vai caminhar a humanidade. Como uma entrevistada nossa já disse aqui, uma antropóloga, é o achatamento das mentes, né? A economia de mercado se expandindo e virando sociedade de mercado, né? Totalmente. E o controle, e a biopolítica, então, é como controle dos corpos, do corpo e dos corpos do conjunto de uma sociedade para determinar qual é a sua, desde seu gosto por uma pela comida, por uma, enfim, até sua própria reprodução. Para o bem do mercado. Eu acho que aí quer dizer, a grande questão para mim é como questionamos este modelo de um lucro sem fim. Como se questiona esse modelo capitalista, que por um lado tem dado algumas respostas ao consumo das pessoas, mas que cada vez mais está sendo dominado por uma lógica que não tem um limite ético, né? Um limite da sociedade. Eu acho que essa que é a questão de colocar esses debates para poder levar publicamente
cada vez mais a necessidade de que a sociedade debata para onde quer caminhar, né? Tínhamos aí uma infinidade de assuntos. Teríamos que fazer 3 programas para poder... Mas vamos nos encaminhando para o final e aí vamos falar então da importância desse debate ser levado para as universidades, para as escolas e o papel da mulher. Bom, esse debate, nós temos tentado, fizemos essa cartilha, fizemos enfim. Com relação ao que você está falando do papel da mulher, nós temos trabalhado muito, sobretudo, com o feminismo, porque nós achamos que o feminismo, as mulheres que detemos esse poder na maternidade, a maternidade é, de alguma maneira, um poder das mulheres, né? Eu acho que nós precisamos dialogar mais sobre essa possibilidade. Como uma questão de eleição, e também não teríamos que fazer uma discussão longa sobre a mulher, o seu papel, o feminismo, as coisas que ele trouxe, as discussões que ele traz. Eu, particularmente, estou muito empenhada numa discussão do ecofeminismo para tentar superar essa dicotomia natureza-cultura. Eu acho que nós temos que nos harmonizar mais com a natureza e, particularmente, o feminismo tem tido um debate que afastou as mulheres, em um certo sentido, da natureza. Se você lê a Simone de Beauvoir, você vai ver que ela trabalha com a ideia de que nós somos cultura, nós não somos natureza, igual que os homens, para poder buscar o caminho da igualdade, aproxima a mulher à natureza, à cultura. Este é o moderno caminho que o feminismo faz nesse século, mas eu particularmente quero trabalhar com esta superação da relação da natureza, dessa separação entre a natureza e a cultura, e buscar essa maior harmonização da mulher com dos homens e das mulheres, porque o ecologismo também busca, de alguma forma, uma nova visão diferente da modernidade, que é esta base da ciência atual e do pensamento, da nossa forma de agir frente ao mundo, que é controlando, dominando a natureza e não convivendo harmoniosamente com ela. Então, este é um caminho que nós queremos fazer, e para isso, respeitando e achando que é maravilhoso que as mulheres possamos definir também com autonomia a nossa própria vida, se queremos ou não queremos ser mais, se queremos ou não queremos, enfim, o que cada um... A definição sexual, a definição de vida que cada uma queira ter, mas ao mesmo tempo acho que nós queremos discutir esse papel da maternidade, esta questão desse poder e criar de alguma maneira um aprofundamento do diálogo na sociedade sobre o papel de homens e mulheres com relação à vida, à maternidade e à paternidade. Eu acho que o feminismo, de alguma maneira, foi muito importante para criar esse novo papel da mulher e um novo espaço e uma nova perspectiva de igualdade para as mulheres, que não está fácil, porque os homens estão resistindo e estão muito violentos, e cada vez a violência é maior. A gente tem visto casos de uma brutalidade, de uma sensação assim de barbárie mesmo, né? Estupros coletivos e coisas desse tipo, feminicídios, mortes de mulheres de forma brutal. Mas eu acho que o feminismo tem trazido essa possibilidade. Agora, eu acho que na afirmação da questão das mulheres, talvez tenha nos faltado esse diálogo que cada vez está sendo mais necessário de ter com a sociedade para discutir como que podemos tirar partido de uma nova forma de relacionamento com a natureza e com nossa própria natureza como seres humanos, né? Ou seja, quanto as mulheres ganhamos com a maternidade, quanto essa porção do afeto, do mundo dos afetos, pode também nos trazer de prazer, de felicidade, de coisas que o mercado não tem para os quais o mercado não... Quer dizer,
A felicidade para o mercado é comprar um carro, vender enfim, um refrigerante, né? É isso que é a felicidade, é o consumo. E nós pensamos que esta disputa nós temos que fazer com o consumismo e tratar de trazer a sociedade para um diálogo sobre as formas de viver de homens e mulheres, conviver com a natureza e conviver com nós, seres humanos, do jeito que temos sido até agora, produzidos pelas relações sexuais que se dão na combinação fantástica que o mundo tem, que de repente junta uma francesa com um japonês, uma brasileira com um finlandês, enfim, esses combinantes que tem dado o que é a raça humana. A raça humana, o ser humano, né? Então eu acho que isso nós precisamos voltar a dialogar mais, voltar a conversar mais, tratar de colocar mais essa possibilidade do diálogo que busque novos pactos sociais, porque me parece que o nosso tem se rompido, está quebrado e estamos caminhando para um rumo muito preocupante, assustador, diria. Ok. Infelizmente, o nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a participação da Graciela. Obrigado a você pela possibilidade, pela oportunidade de chegar a mais gente e, bom, espero que tenha servido alguma luzinha. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.